A vida de João. João era um importante empresário. Morava em um apartamento de cobertura na zona norte da cidade. Ao sair pela manhã, deu um longo beijo em sua amada, fez sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho, suas realizações, tomou café com a esposa e os filhos, levou as crianças para a escola e dirigiu-se a uma das suas empresas. Chegando lá, cumprimentou os funcionários com um sorriso, isso era praxe. Ele tinha inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos, contatos com fornecedores e clientes. Por isso, a primeira coisa que falou para sua secretária foi: calma, vamos fazer uma coisa de cada vez, sem estresse. Ao chegar a hora do almoço, foi almoçar em casa com a família. E à tarde soube que o faturamento do mês tinha superado os objetivos. Então, mandou anunciar a todos os funcionários uma gratificação salarial. Isto sairia no mês seguinte. Conseguiu resolver tudo, apesar da agenda cheia daquele dia. Graças à sua calma, seu otimismo, as coisas sempre caminhavam bem. E como era sexta-feira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar fora. Depois foi dar uma palestra para estudantes, isso ainda de noite. Era exatamente o seu compromisso que havia assumido com aquela escola tempos atrás. E deu a palestra. O tema era motivação. Enquanto isso, o segundo personagem dessa história entra em cena. Mário, que estava num bairro pobre de outra capital. E como fazia todas as sextas-feiras, estava num bar, jogando e bebendo. Estava desempregado. E naquele dia tinha recusado uma vaga de emprego como auxiliar de mecânico, porque não gostava do tipo de trabalho. Mário não tinha filhos, nem esposa. Aliás, sua terceira companheira tinha ido embora, cansada de ser espancada e de viver com um homem inútil. Ele morava de favor, num quarto muito sujo, num porão. Naquele dia, bebeu, criou confusão, foi expulso do bar e o mecânico que lhe havia oferecido uma vaga na oficina de manhã o encontrou de noite estirado na calçada. Então, com dó, pegou aquele homem, levou-o para casa e, depois de passado o efeito da bebedeira, então lhe perguntou por que ele era assim, daquele jeito. Mário então respondeu: eu sou um desgraçado. Meu pai era assim como eu, bebia, batia em minha mãe. Eu tinha um irmão gêmeo, que como eu saiu de casa depois que nossa mãe morreu. Ele se chamava João. Nunca mais o vi, não sei se está vivo ou morto. Deve estar por aí vivendo como eu. E voltando à outra capital, João terminou aquela palestra altas horas da noite e foi entrevistado por alguns dos alunos. Por favor, diga-nos, senhor João, o que fez com que o senhor se tornasse um grande empresário e um grande ser humano? Emocionado, João respondeu: eu devo tudo à minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Ele bebia, batia em minha mãe, não parava em nenhum emprego. Quando minha mãe morreu, saí de casa. Decidi que não queria aquela vida para mim e nem para minha futura família. Eu tinha um irmão gêmeo. Sinto falta dele. O nome dele era Mário, que também saiu de casa comigo no mesmo dia. Nunca mais o encontrei. Deve ter conseguido se dar bem na vida, da mesma forma que eu. Meu irmão e minha irmã, o que você percebeu de especial nessa história? De especial, a bela alma do João. Um homem que enfrentou dificuldades extremas,
com um pai que não foi um bom exemplo, que sofria com o sofrimento da mãe, que perde a mãe cedo, sai de casa para também ele não ser espancado pelo pai, e que enfrenta a vida, consegue superar tudo isto, se torna um ser humano admirável, um pai admirável, um esposo, um grande empresário bem-sucedido, também admirado pelos seus funcionários, alguém que entende também a vida simples das pessoas e que trata bem seus funcionários e os remunera adequadamente. De especial a vida do João. Mas veja a origem. E de lamentável, a vida do seu irmão gêmeo, o Mário. O Mário e o João passaram pelas mesmas coisas. Viveram as mesmas dores. Indignaram-se com o sofrimento da mãe. Chatearam-se com as atitudes do pai. Mas o Mário não se tornou alguém como o seu irmão João. O que isto tudo nos diz, gente? O que diz a você? Jesus nos ensina com o exemplo de um aleijado. Um aleijado que por ele é curado. E ele diz: toma a tua maca, levanta e anda. Aquele aleijado que não conseguia se mover, depois de ter sido agraciado por Jesus, ele ouviu a ordem: levanta e anda. Ele resolveu levantar e andar. O aleijado não ficou parado. Jesus também nos ensina com a pecadora que seria apedrejada. Ninguém te condenou? Teus pecados estão perdoados. Eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Jesus não olha para ninguém e diz: eu tenho dó de você, tadinho de você. Realmente você sofreu muito, você sofre muito. Eu não tenho muito o que te dizer. Estou aqui compadecido com você. Não. Jesus pediu para aquele homem levantar, tomar a maca dele, símbolo da dor dele, símbolo do sofrimento, e manda ele levantar-se e andar, isto é, toque a sua vida. Vá cuidar da sua vida. Você é livre agora. O mesmo com aquela mulher pecadora. A Bíblia fala de prostituta. Uma pecadora, cuja pena, naquela época, era ser apedrejada, uma condenação à morte por apedrejamento. E quando Jesus, diante daqueles que iriam apedrejá-la, diz: quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra, e todos eles vão saindo um por um. Depois que ela vê que não sobrou ninguém para apedrejá-la, ela olha para Jesus e ele diz a ela: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Teus pecados estão perdoados, mas vai e não tornes a pecar. Isto é, saia dessa condição. Saia dessa condição. Todos nós queremos ser aceitos por Jesus. E somos aceitos por Jesus. Na condição que a gente vive, na condição que a gente está. Qualquer pessoa é aceita por Jesus. Qualquer pecador é aceito por Jesus. Mas depois de ser aceito por Jesus, tem sempre uma palavra, viu, gente? Não termina em eu ser aceito por Jesus do jeito que eu sou. Porque Jesus não quer que eu fique do jeito que eu sou. A pergunta que nós podemos também nos fazer é: e eu aceito Jesus do jeito que Ele é? Eu aceito Jesus com aquilo que Ele está me pedindo, ordenando, orientando? Porque Ele me diz: vai,
Não voltes a pecar. Levanta e anda. Tá bem, teus pecados estão perdoados. Mas agora levanta e anda. Vai. Não voltes a pecar. Não para no Jesus me aceita do jeito que eu sou. Não para aí. Vai. Não voltes a pecar. Levanta. Anda. E meu irmão, esse levantar e andar, depois de termos sido atingidos por injustiças, depois de termos sofrido, termos passado por sofrimentos, termos convivido com pessoas que nos fizeram mal, esse levantar e andar é a nossa libertação. E essa é uma decisão que tem que ser tomada por nós. Foi o que o João fez. O João, o irmão do Mário, o que ele fez isso? O que ele fez aqui? Ele levantou-se e foi cuidar da vida dele. E o João disse, eu não quero isso para mim. Eu não quero seguir o exemplo do meu pai. Eu quero ser diferente. Todos nós somos livres, gente, para não seguirmos os maus exemplos. Se um pai for mau exemplo, você é livre para não seguir o mau exemplo do seu pai. Se uma mãe é um mau exemplo, você é livre para não seguir o mau exemplo dela. E aqui eu preciso até dizer, graças a Deus, que os pais e mães que são maus exemplos são raros, são exceções. Porque a grande maioria é de pai e mãe que a gente admira, ama e agradece a Deus por eles terem sido para nós uma representação do Pai do céu, da Mãe do céu. Tenho certeza que você também pensa isso. A diferença entre o João e o Mário é que o João não se vitimizou e ficou ali no seu vitimismo. Coitado de mim. Como sou azarado, como nasci numa família ruim. Eu não mereço realmente nada. Por que eu nasci? O que eu estou fazendo nessa vida? Não. O João não se vitimizou, não sentiu dó de si. O que vai definir, meu irmão e minha irmã, o nosso futuro é a maneira como nós reagimos ao que nos acontece. E a maneira como nós reagimos é escutando a voz de Deus. Vai, levanta, anda. Eu também não te condeno. Não voltes a pecar. E não lamentar o passado já é um excelente começo. Certamente o João não ficou parado no seu passado. Fico imaginando a idade que tinham esses dois meninos quando saíram de casa. O João e o Mário, irmãos gêmeos. Veja a sorte, eu vou usar sorte, o termo sorte, mas não seria isto. Mas veja a sorte que teve cada um. Ou veja como cada um construiu o seu futuro, a sua história. Vamos pegar aquele ditado que está no mundo aí na boca do povo hoje, não foi sorte, foi Deus. Não é sorte, é Deus. É o quanto a gente escuta a voz de Deus que está dentro de nós. Não lamentar o passado já é um excelente começo. Isso serve para muitos de nós hoje. Tem muitos de nós hoje agarrados, apegados a um passado. A um passado em família, a um passado com experiências ruins profissionalmente, a um passado de amizades ruins, até a um passado, desculpe, de casamento ruim. Muitos de nós vai se apegando a um passado ruim e aí não deixa mais sua vida ser construída de uma forma positiva, de uma forma nova. Não se abre aos milagres e às graças de Deus. Quantos de nós? Construir o nosso presente, o nosso futuro, deixando para trás o passado, é uma tarefa nossa, gente. É uma tarefa nossa, meu irmão. E aprender com os erros, seja de quem for,
é inteligência. E é escolha também. Inteligência e escolha. Agora dói muito quando a gente percebe quantas pessoas levam a vida do Mário e não a vida do João. Sabe onde é que a gente vai ver um reflexo disso? De quantas pessoas levaram a vida do Mário e não do João? Lamentavelmente, nos presídios, nas ruas. Eu estava olhando uma reportagem da Folha de São Paulo do ano 2016, que dizia que 2 em cada menores infratores não tem pai dentro de casa. 2 em cada 3 menores infratores não tiveram um exemplo bom de pai. Estava lendo outra pesquisa dos Estados Unidos. 90% dos presos nos presídios americanos são de filhos que não tiveram pai presente, ou se tiveram um pai como o do Mário e do João, um beberrão, que era uma figura fraca dentro de casa. Era uma figura negativa dentro de casa. Assim como o pai do João e do Mário hoje aqui. E se formos olhar os filhos problemáticos que temos, usuários de droga, claro que isso não é uma regra, pelo amor de Deus, ninguém tome isso como regra, que graças a Deus não é regra. Existem lindas e maravilhosas exceções, mas a grande maioria dos filhos usuários de drogas e com problemas de violência, violentos, também não tiveram uma presença de pai positiva, amorosa, protetora, cuidadosa. Mas isso não pode ser determinante. Isso aconteceu com o João e com o Mário. O João reagiu. E que interessante isso aqui. O João disse: eu não quero ser como meu pai. Eu quero ser diferente, eu quero ser um homem diferente, um pai diferente para a família que eu vou construir um dia, um marido diferente. E se tornou este grande homem. Eu peço a Deus que todos nós nos libertemos do nosso passado negativo ou até do nosso presente negativo hoje. E nos agarremos a Deus. Busquemos a Deus, supliquemos a Deus. O João disse aqui que foi graças a Deus. Conseguiu tudo isso graças a Deus. A fé, meu irmão e minha irmã, é um fator preponderante na vida das pessoas para se libertarem das coisas negativas que lhe aconteceram. Ou que lhes aconteceram. O que o João fazia todos os dias ao sair de casa de manhã? Oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho, sua família e suas realizações. Veja a infância desse menino como foi, a história de onde ele foi tirado, da família de onde ele foi tirado, e como é que ele começava as manhãs dele. Oração matinal. E por falar em oração matinal, eu estava até observando, é uma regra que o cristianismo e até o judaísmo ensinou aos seus seguidores. Oração de manhã, de tarde e de noite em agradecimento a Deus. Davi rezava assim, o rei Davi rezava de manhã, de tarde e de noite em agradecimento a Deus. Salomão também, outro rei. Os cristãos, o cristianismo também, orações de manhã, de tarde e de noite. Os apóstolos de Cristo também, em agradecimento a Deus pela sua vida. Isso nos ensina a não ficarmos parados nos nossos problemas, sofrimentos, dificuldades. O hábito do orarium é um termo em latim para dizer eu tenho horas marcadas de oração. Isso é tradicional. O orarium é algo tradicional na vida do cristianismo, na prática do cristianismo. Ter horários ao longo do dia para oração pessoal faz um bem enorme.
Peço a Deus que a gente siga esses bons exemplos para que também nos tornemos um excelente, bom exemplo no mundo.